Naquele lugar, nada parecia fácil. Havia 3 caminhos, 3 castelos diferentes a percorrer. Foi quando o primeiro discípulo, Siu-Ujin, comentou que achava que o subterrâneo deveria estar um pouco mais escuro. Sorin também concordou, sem saber para que serviam todos aqueles caminhos. Parecia mais uma armadilha, e talvez fosse mesmo. Aquele lugar era conhecido como o inferno dos minigames entre os jogadores. Alguém precisava completar 3 tipos de minijogos para remover o buff, efeito positivo, aplicado à Imperatriz do Massacre. Na verdade, não era tão difícil assim, mas já que era um jogo de rolagem lateral, side-scrolling, o desafio parecia imenso no momento. O guerreiro Qin pensou: eu trouxe meus discípulos em preparação para tal situação. Por isso, ele avisou: vamos nos dividir em 3 grupos para passar por este local. Todos prestaram muita atenção no que ele estava dizendo. O primeiro time seria Siu-Ujin juntamente com o Mago Qin, o Sacerdote Qin e Punhos de Ferro. Para a segunda equipe, ele contava com as meninas. Bak Sorin seria a líder e Janete e Kali formariam a dupla. Isso era intrigante e Sorin quis saber como seria o último time. Foi aí que ele abriu um belo sorriso e apontou para si novamente. Alegre, falou que iria sozinho. Ele pensava que, como era um profissional com seu nome no ranking, seria fácil. Com o primeiro discípulo sendo o líder da equipe, o minijogo seria facilmente resolvido. Ele precisaria apenas destruir os blocos que estavam caindo e chegar à linha de chegada. Mesmo assim, até mesmo para ele que era um espadachim nato, parecia difícil. O Mago Qin achava que, em primeira instância, era fácil. Não sabia por que demorava tanto. Como ele conseguia sentir mana, poderia ir falando o caminho certo. Por isso, não seria difícil para eles encontrarem o bloco a ser destruído, e poderiam contar com a força absoluta do soldado modificado, Punhos de Aço. Com isso, todos eles sairiam dali rapidinho. A equipe de Sorin participaria do segundo minijogo. Para isso, elas precisariam encontrar uma plataforma de nuvem sólida para cruzar o céu e chegar na linha de chegada. Se conseguissem seguir as regras específicas, limpariam tudo rapidamente. As 3 estavam trabalhando em equipe, e isso só poderia resultar em sucesso. Sem falar que elas tinham uma gêmea nos tabuleiros, e era para isso que Kali estava ali, dando todo o suporte. Ela havia encontrado algumas plataformas. O guerreiro Qin disse que se viraria bem sozinho, então ninguém precisava ficar preocupado. Avisou que, se chegassem na linha antes dele, não deveriam abrir a porta, mas sim esperar por ele. Depois, desejou sorte a todos. A equipe do sacerdote Qin foi a primeira a chegar à porta. Punhos de Aço estava satisfeito, achando que tudo era graças ao Mago Qin, que havia sido muito eficiente contando os blocos certos para serem destruídos. Enquanto os 3 estavam bastante entrosados, o primeiro discípulo parecia distante. Notava que, por mais que tentasse, não conseguia fazer amizade com todos eles. Foi então que ele se assustou quando olhou para trás e viu as garotas super sorridentes. Sorin e a equipe seriam as segundas a chegar. Todas estavam alegres e recebiam muito bem Kali, que era a última a chegar entre as meninas. Ele notou que ali os grupos já estavam formados. Os 3 garotos e as 3 garotas pareciam se dar muito bem, e ele parecia ser apenas um intruso. Ficou triste novamente. Ele apenas queria mostrar ao mestre o quanto cresceu, mas o que ele estava fazendo? Ele se perguntava. Queria saber por que não poderia ser assim igual aos outros. Achava que talvez ele estivesse sendo deixado de lado porque, além do mestre, ele era o único nível 6. Por isso, apressou-se e adiantou-se até a porta, que já tinha sido acordado que ninguém entraria antes que o guerreiro Qin chegasse. Mas aquele rapaz estava decidido. Ele mesmo lutaria contra a Imperatriz sozinho e conseguiria mostrar seu valor. Foi quando Sorin notou que alguma coisa estava estranha. Viu quando ele abriu sozinho as portas. Ele queria apenas abrir as portas e se tornar o protagonista, nem que fosse só por uns instantes. Sorin gritou: "O que você está fazendo? Vem aqui agora mesmo!"
O sacerdote Qin também ficou assustado. Não faça isso! O guerreiro Qin ainda não chegou! Mas ele dizia que estava tudo bem. Enquanto dizia isso, começava a desembainhar a espada. Achava que seria bom, já que ele também era um super-humano nível 6. Então deveria ser capaz de enfrentar a Imperatriz. Mas assim que notou que estava sob ataque, as coisas ficaram difíceis, pois ele talvez fosse capaz, mas os outros não eram. Naquele momento, ele notou que foi imprudente ao fazer aquilo. Assim que abriu aquelas portas, uma espécie de gás venenoso foi solto no ar e todos foram pegos de surpresa. Era uma pressão insuportável. Ele pensava que nem mesmo ele, nível 6, conseguia mover 1 centímetro. Aquela era a força esmagadora de uma imperatriz no nível 7. E ela caminhava vagarosamente, passando por ele. Você deveria ter esperado o mestre. Você foi apressado. E agora, se não fizermos nada, todos iremos pagar. Ele gritou desesperado. Não só ela, mas Janet e Kali foram disparadas no rumo da Imperatriz. Ele apenas observava como elas agiam em grupo. Era difícil. Ele não sabia como todos estavam suportando aquela maldição, mas elas lutavam contra a Imperatriz como se fossem amigas de infância. Enquanto isso, a mulher perguntava a elas se tinham um desejo de morte muito grande, pois não conseguiam esperar. Se era assim, ela ia realizar o desejo delas e começou a atacar. No primeiro ataque, Janet e Kali foram para o chão. Infelizmente, o primeiro discípulo via tudo sem conseguir reagir. Ele sabia, no seu íntimo, que resistir à maldição não era o suficiente para derrotá-la. Aquela névoa sufocante, que parecia radiação e veneno, era o poder legítimo de uma super-humana nível 7. Agora ele sabia que aquela mulher não era alguém que eles poderiam ter enfrentado em primeiro lugar. As coisas estavam difíceis e Sorin iria pagar por ele não ter esperado. Mas naquela hora, ele gritou porque era o certo. Enquanto ele fazia isso, a Imperatriz se divertia vendo a agonia nos olhos dele. Depois, pediu para que Sorin se despedisse do mundo, pois ela iria realizar o sonho dela. Iria fazer a transmigração para um outro mundo. Até que foi impedida. Nosso amado guerreiro Qin chegou bem na hora. Olhando para a cara daquela mulher como se ela não fosse nada, apenas abriu um sorriso e perguntou a ela se tinha sentido saudades, já que fazia um tempinho que não se viam. Enquanto para todos era difícil até mesmo respirar perto dela, para o guerreiro Qin não era nada. Ela mesmo disse que nunca havia esperado que ele fosse nela diretamente. Achou que iria apenas se divertir com os discípulos dele primeiro. Mesmo assim, ela disse que não precisaria perder tempo, poderia levar a alma de todos de uma vez. Mais uma vez, o primeiro discípulo ficou agoniado e gritava para que seu mestre tomasse cuidado. Mas quando ele viu que ele lutava de igual para igual com aquela mulher, ele pensou diferente. Ele está em pé de igualdade com a Imperatriz do Massacre. Como isso pode ser? E não era bem pé de igualdade, porque ela estava levando a pior. A mulher fazia algumas promessas, mas parecia algo vazio. E era assim que o primeiro discípulo via que o protagonista daquela luta, com certeza, era o mestre. Ele até notou que ele tinha uma espada espetacular. E não demorou nada para o guerreiro puxar o martelo de Thor. Com um sorriso, ele dizia: "É mais que uma afirmação. Hoje você morrerá." Deixava claro que seria pelas mãos dele. Isso era por ela ter tido a cara de pau de se meter com um dos amigos dele. Ela achava que ele era tolo se pensasse que conseguiria pará-la com aquela coisa. Ainda falava: "Não importa quantas vezes você dispare isso." Mas ele sabia. Durante o ataque anterior, ele experimentou dolorosamente o poder de enfrentar a Imperatriz e a força da invencibilidade passiva em primeira mão. Mas agora estava diferente. Ele se lembrava que naquela época, de alguma forma, não tinha feito nenhum dano. Mas agora, ele equipou algumas outras características que certamente o ajudaria. Ela notou que ele cresceu muito naquele tempo. Agora teria cuidado, principalmente se ele tentasse atacá-la novamente. Ela sabia que estava lutando contra o mestre da espada que havia dominado a esquadria dos mares, e por isso ele iria usar a aniquilação do céu e da terra. Por isso ela era conhecida como a Imperatriz, a aniquiladora de céus.
Mas ele não se importava mais com esse título dela, e em breve não existiria mais. Aquele era um movimento realmente aterrorizante, mas não importava quantas vezes ele visse, na maioria das vezes ele conseguia bloquear. Mas daquela vez ele conseguiu sentir o maior dano. A sua espada atravessou o escudo, causando dor onde foi ferida. Ela dizia que não valia nada ele ser o dono da espada do tigre negro. Foi então que ele simplesmente arremessou nela um galho. Não era qualquer coisa. Aquele era o consumível matador de deuses. O efeito anulava a invencibilidade passiva do oponente, deixando-a fragilizada. Agora que aquele item entrou em vigor, ele mal se aguentava de alegria. Sabia que era hora dele brilhar, e ainda sorrindo, dizia para ela que ela já estava acabada. Ela olhou com desgosto para aquela coisa que começou a brilhar do nada. Queria saber o que era aquilo. Parecia que, rapidamente, aquela luz estava se infiltrando no ser dela. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. O motivo pelo qual ele tinha jogado na defesa até aquele momento era claro. Enquanto ela se contorcia pelos efeitos do item que ele lançou nela, ele aproveitou para afastar o braço do corpo antes que ela pudesse destruí-lo. Depois, lançou mais um poder na direção dela. Ele também já tinha uma aura vermelha e conseguiu lançá-la sobre a mulher. A Imperatriz não teve muita opção a não se aceitar o fim. Mesmo com o braço arrancado, ela gritava que ele era um mero nível 6 e que ele era desqualificado. Mas avisou, mesmo que ela perecesse ali, levaria ele junto. Ele pensou que deveria arrancar o outro braço também. Enquanto seus discípulos mal conseguiam respirar, viam o mestre fatiando aquela mulher como se fosse um tofu. Ele era tão leve, parecia que estava apenas dançando. A batalha para ele estava em outro nível. Aliás, era uma vingança. Ela tinha mexido com o diretor Choi, e para isso, o guerreiro Kim não tinha perdão. Agora ele estava satisfeito. Havia derrotado o boss do episódio 1, mas, é claro, nada estaria terminado se ele antes não perfurasse o crânio dela. Agora sim ela estava completamente derrotada. Todos os discípulos dele estavam aterrorizados e emocionados ao mesmo tempo. Mal conseguiam acreditar que ele havia derrotado a maior artista marcial de todos os tempos. As meninas eram as mais empolgadas. Todos diziam que naquele ritmo breve ele acabaria nos livros de história. O guerreiro achou bom que todos estivessem bem. No entanto, um dos seus discípulos queria falar com ele. Era seu Wujin. Ele estava arrependido. Sentia muito por ter estragado o plano. No entanto, o guerreiro Kim não estava levando a mal. Deu uma cutucadinha nele de leve e disse que estava tudo bem, já que pegaram aquela malvada. Depois ele se abaixou e pegou a massa mole, a lâmina fantasma da Imperatriz. Era de fato uma espada incrível, tinha um bom ataque e, além do mais, não errava e aplicava uma maldição aleatória ao acertar. Sorin comentou que aquela parecia mesmo uma espada incrível. Era o que poderiam esperar da Imperatriz. Foi nesse momento que o guerreiro entregou a espada para Sorin. "Você pode ficar com a espada", ele falou. Ela achava que era demais, que não merecia, já que foi ele quem derrotou a Imperatriz. Ele disse que ele mesmo não a usaria. "Eu me adequo mais aos estilos de lâmina reta." "Não a recuse, é meio avermelhada, o presente perfeito." Sorin achou bom. Disse que já que era assim, ela iria aceitar, pois o próprio mestre disse que era perfeita para ela. Claro, o protagonista tinha seus motivos, já que a estrela matadora de céus emparelhava com a lâmina fantasma, isso seria incrível. Depois ele quis abrir novamente outros portões para saber o que a Imperatriz tanto estava protegendo ali. Ele parecia mal poder esperar para ver os espólios que poderiam levar com aquela brincadeira. Todos ficaram assustados. Era muito ouro, ouro que não acabava mais. Todos puderam deitar e brincar bastante naquelas moedas douradas. Claro que Sorin e Punhos de Ferro não participaram da brincadeira. Sabiam que tudo aquilo era fruto de saques e ataques malignos que ela certamente havia feito. O sacerdote Kim também disse que queria saber o que o irmãozão pretendia fazer com todas aquelas joias e ouro. Ele disse que provavelmente usariam na recuperação dos danos causados por todos os atos malignos. Ele também tinha uma arma interessante, que ele levantava para cima, com orgulho. Parecia ser um brinquedo que o deixava bastante satisfeito, a julgar pelo rosto de alegria. Ele pensava,
Agora eu tenho a coleção completa das armas de Asgard. Depois do ocorrido, ele investiu parte dos espólios na recuperação do seu prédio. O primeiro discípulo, seu Vujin, estava envergonhado pelas atitudes dele. Fazia uma reverência e pedia ao mestre para que o aceitasse novamente como discípulo oficial. Queria participar de treinos regulares, assim como os outros. O guerreiro achou o pedido repentino. Por que de uma hora para outra você quer dedicar os treinos exclusivamente comigo? Mas o jovem disse: sinceramente, eu estava muito confiante sobre a operação recente porque eu pensava que era um gênio. Com tristeza, ele falou: mas na realidade eu não podia fazer nada. Eu nem sequer consegui balançar a espada uma vez sequer. O guerreiro notava a tristeza no semblante do discípulo. Afinal de contas, ele era muito arrogante e a petulância dele o levou àquilo. O guerreiro pensava que talvez fosse por isso que ele era tão sombrio naquela época. Agora, ele percebia que seu nível não era tudo. Depois da vergonha de não conseguir fazer nada contra a imperatriz, a ficha tinha caído. Ele falou: é claro que todos os outros mestres que eu tenho no meu clã são incríveis, mas eles não têm um fator crítico. Todas as garotas ficaram em paz olhando aquele riquinho mimado falar que o mestre delas era melhor do que vários outros que ele tinha. Depois ele confessou: me aceite, mestre, eu também quero me tornar um guerreiro. Nessa hora, o guerreiro achou bom. Parecia bom demais para ser verdade. Ele tinha o que era necessário, os instintos de uma erva daninha que lutava para sobreviver na natureza. Então, se era isso que ele desejava, ele iria ensinar. Olhou para o jovem e avisou: tudo bem, eu te aceito. Nessa hora, o rapaz mal podia se aguentar, até mesmo envermelhou as bochechas em sinal de vergonha e felicidade. Mas o guerreiro deixou claro: depois que te aceitei, é tarde demais para desistir. Caso faça, precisarei te reeducar. Irei até o fim do inferno para isso. O discípulo prometeu que nunca aconteceria. Foi naquela hora que ele disse: aí vai a sua primeira educação. E Sorin não poupou nada. Logo deu um incentivo, uma palmadinha de leve nas costas daquele coleguinha. Disse que estava ansiosa para trabalhar com ele. Assim que ele olhou para trás e viu que aquela mulher tinha aquela força colossal, começou a se arrepender. Depois, ele deixou claro: e vocês três, todas vocês podem parar de gracinha. Vocês são as minhas júniores. Eu conheci primeiro. Sorin queria saber o que ele queria dizer com isso. Você quer dizer que devemos seguir as suas ordens? Estaríamos bastante curiosas para saber. E tudo seria resolvido pela ordem de quem resolveu ser discípulo oficial dele primeiro. Janet e Kali achavam que os dois estavam brigando para ver quem poderia mandar mais nelas. Em meio à confusão, parecia que tudo estava resolvido. A mais levada de todas, Janet, gostava sempre de ficar zombando de Sorin. Mas naquela brincadeira, ela correu e acabou acertando a cabeça em alguma coisa. Arregalou os olhos e olhou para cima. Era um encapuzado. O homem olhou de cima para baixo, reconhecendo Janet. Aqui que você está. Você não tem ideia do trabalho que me fez passar para te encontrar. Depois puxou os braços dela. Queria levá-la de qualquer maneira. Dizia: vamos, agora! Enquanto ela pedia para que ele a soltasse, ele apertava mais, até que foi parado pelo guerreiro Kim, que segurou o braço dele tão forte que parecia que poderia arrancá-lo a qualquer momento. Com um olhar muito sério, perguntou aquele homem: o que você faz aqui? O homem não estava sozinho. Tinha vários outros encapuzados junto com eles. Ele falou que foi reivindicar a propriedade dele. O guerreiro ficou chateado. Sua propriedade? Certamente você não está falando da Janet. Foi então que aquele homem mostrou um documento. É exatamente isso que queremos dizer. Como você pode ver nesse contrato, esta garota é nossa, então nós a levaremos de volta, queira você sim ou não. O guerreiro não era bobo, sabia muito bem quem era aquele povo. Eram os assassinos do pai de Janet. Para sequestrá-la, eles precisaram se livrar dos pais e depois a venderam por ter sido deixada sozinha. Eles eram os magos da Torre de Iliang. O guerreiro não tinha dúvidas. Parecia que tinha chegado a hora da missão particular da Janet. Pedindo a Sorin para cuidar de Janet e com firmeza na voz, o guerreiro afirmou:
Ela é minha discípula. Você não pode levá-la. O homem achou estranho. O que você está dizendo? Essa garota é nosso ativo. Dê uma olhada nesse contrato. Mas o guerreiro não queria saber de contratos. Pediu a eles que dessem uma olhada naquela espada. É o que eu usarei para fatiá-los. Primeiro, fatiou apenas o documento e um pedacinho do dedo do malfeitor. Está bom para você? Eu não estou vendo nenhum papel ou contrato. Onde está? Quero saber agora onde está o consentimento dela nessa maldita operação. Depois, ele falou: se você realmente quiser, estou disposto a viajar com Janet para sua torre mágica. Entretanto, ele acompanharia. Mas é claro, ele não falou isso com palavras bonitinhas. Ele parecia querer devorar aquelas pessoas. Ele sabia que com aquela missão, a espada dele, Nephilim, seria finalmente herdada. Passou um tempo, e lá estava a tal torre mágica. Era um complexo gigantesco, e várias poções e outras coisas estavam sendo testadas ali. Não foi apenas o guerreiro, mas todos os discípulos, inclusive Janet. Todos achavam estranho. Aquelas cobaias pareciam coisa de outro mundo. O guerreiro Kim estava familiarizado e contou que o local era uma experimentação biológica. Pensava que aquele lugar era onde a repugnância e a ganância dos seres humanos ficavam expostas. Janet ficou em paz, mal olhando para todas aquelas cobaias. Foi então que parou e chamou seu mestre. Ele de imediato olhou para trás. Ela parecia bastante apreensiva. Foi então que ela perguntou: Mestre, você acha que eu serei capaz de ficar tão forte? Forte o suficiente para impedir todos os terríveis experimentos biológicos no mundo? Nesse momento, Sorin sentiu pena de Janet. O guerreiro não falou nada. Depois de um tempo ele falou: sim, mas somente se você conseguir obter a espada Nephilim. Ela disse que topava e queria sair dali o mais rápido para buscar as espadas. Entretanto, com um olhar bastante sério, ele falou que antes precisava fazer algo, e isso não poderia esperar. Foi quando ele falou que ela precisaria se vingar pela morte dos pais. Isso não poderia ficar para trás como um assunto não resolvido. Foi então que o semblante dela mudou. Os olhos pareciam ter perdido a vida e a alegria. Ela afirmou: obrigada, mestre. Quase esqueci algo que nunca deveria ter esquecido. Dali para frente, ela estava disposta a fazer qualquer coisa pela sua vingança.